E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Batatinha Comics e hoje eu vou falar de dois quadrinhos da DC pós-apocalípticos que têm bastante semelhanças, mas um é bem melhor do que o outro. O primeiro é Batman, o Último Cavaleiro da Terra, lançado aqui em 3 edições, e o segundo é Mulher Maravilha, Terra Morta, lançado aqui nesse capa dura em tamanho magazine, bem legal. Bom, Batman, o Último Cavaleiro da Terra é o último trabalho solo do Snyder, do Scott Snyder, não do Zack Snyder, e do Greg Capullo para o Batman. Para quem não lembra, eles fizeram Batman dos 952. Isso aqui serve como uma espécie de epílogo para o Batman dos 952. Os personagens são desenhados da mesma forma, agem da mesma forma, então você vê aqui mais ou menos um mesmo Batman, o mesmo Alfred, os mesmos personagens que estavam lá na série dos 952. Só que isso aqui se passa no futuro, é uma história pós-apocalíptica, famoso Mad Max, né? Um estilo de história em que o mundo não é mais como ele era antes e está tudo destruído, muitos desertos, muitos lugares inóspitos. E é nesse cenário que se encontra o Batman dessa história aqui. Mas antes disso, a gente começa a história com o Batman preso numa... O Bruce Wayne preso numa instituição psiquiátrica, que nada mais é que o Arkham Asylum, Asilo Arkham. Ele está preso aqui, ele vê vários personagens conhecidos das histórias dele, tem a Arlequina, o Coringa, o Bane, o Espantalho, só que eles estão em papéis diferentes, né? O Coringa é são, é um médico, a Arlequina é uma enfermeira, o Bane também, aqui dá pra ver. E o Alfred vai visitá-lo e lá eles falam que toda essa história de Batman, esse negócio todo que aconteceu na vida do Bruce Wayne, nada mais é do que um delírio da cabeça dele. E que durante todo esse tempo ele sempre esteve dentro desse hospício. Obviamente isso não é verdade, a gente sabe, né? E eventualmente ele sai desse hospício, encontra a cabeça do que é para ser talvez o verdadeiro Coringa. Não sei se existe algum verdadeiro aqui nessa história, afinal isso aqui é uma história Elseworlds, né? Uma história de universo alternativo, não é canônico. Vestido novamente como Batman, ele sai por aí para tentar entender o que aconteceu com o mundo e ver se ele pode fazer alguma coisa para ajudar. Então a gente conhece ou revê vários personagens conhecidos da história do Batman ao longo do caminho. Aqui a Era Venenosa. Vou pegar aqui um pouco do livro 3 para mostrar, onde tem aqui a Mulher Maravilha, o Asa Noturna, alguns personagens que o Zack Snyder introduziu nos 952. E aí ele tem que enfrentar esse cara aqui, que é o Ômega. E é ele que está controlando todo mundo, controlando a Gotham, controlando tudo que sobreviveu aí na superfície da cidade. Ele está controlando com a equação antivida. A arte do Greg Capullo é sensacional. Aliás, a arte do Greg Capullo aqui é o motivo principal de ler essa história, porque essa história é bem interessante, tem momentos bem interessantes, tem ideias muito legais, mas a execução dela não é tão boa. Eu acho que daria aqui uma minissérie de 6 edições para mais, de tanta coisa que é inventada nessa história. Só que a maioria dessas coisas acontecem em um pequeno quadro dentro de uma página, e aí já passa para a segunda coisa, e passa para a terceira coisa, e para a quarta, e assim vai. Então as ideias são muito boas, a execução não é tão boa, tem muita coisa legal, sem tempo de respirar. Essas histórias que são, esses plot points que são adicionados aqui, são criados, mostram que são um mundo muito vasto, com bastante coisa interessante em relação a personagens que a gente conhece, de formas que a gente não conhece. Tem personagens aqui que aparecem muito pouco, o Monstro do Pântano, por exemplo, rapidíssimo. Então seria muito legal que isso aqui, na verdade, tivesse sido uma minissérie maior. Talvez até uma minissérie de 6 edições ou uma maxi-série de 12 edições. Mas não foi só 3 edições e por isso não acho que alcançou o potencial total. Agora, uma história bem melhor que realmente alcançou o potencial que tinha é essa daqui, Mulher Maravilha, Terra Morta, do Daniel Warren Johnson. Isso aqui é muito legal. Isso também é uma história Elseworlds, também é uma história que se passa depois de uma espécie de fim do mundo. O mundo está apocalíptico, monstros gigantes estão destruindo tudo, não existe mais super-heróis, eis que a Mulher Maravilha ressurge.
Mulher Maravilha ressurge e ela estava presa dentro de uma espécie de um pod, assim, né? De uma suspensão criogênica. Já nem lembro mais como é que fala. Mas é isso, ó. Ela encontra aqui o corpo do Batman, ela encontra os restos de outros heróis ao longo do caminho, e ela vai descobrindo, porque ela não tem memória do que aconteceu. E ela vai descobrindo o que aconteceu no passado desse mundo, o que aconteceu nessa história, e ela está no centro disso tudo. Ela não tem memória, mas ela tem uma participação bem grande no que aconteceu. Eu quero mostrar um pouco da arte do Daniel Warren Johnson aqui, que a arte dele é absurda, a ação dele é sensacional, tem muita movimentação, você sente as porradas, você sente os cortes, é muito legal mesmo. Eu adoro o jeito que ele desenhou essa história. Olha só. Isso aqui é muito, muito legal. A história ela é bem mais simples do que a do Batman, o Último Cavaleiro da Terra. Isso é um elogio. Ela é uma história que ela foi bem contada dentro das páginas que ela tem para contar essa história. A Cheetah aqui, ó. E não dá essa sensação. O mundo é vasto também, né? Um mundo que tem bastante backstory, aconteceu muita coisa entre o que a gente conhece como universo DC e essa história aqui, mas não dá aquela sensação do Último Cavaleiro da Terra de que faltou muita coisa para essa história ser bem contada. Bom, aqui eu vou mostrar um pouco da arte do Daniel Warren Johnson para essa história, mas ela tem um pouquinho de spoiler, então se você não quiser saber nada dessa história, pode pular mais pra frente aí ou até tirar o vídeo que eu já vou acabar logo. Mas eu queria mostrar o que acontece com o Superman nessa história. Ele tá desse jeito aqui e a gente ganha um flashback sensacional que mostra como que o Superman ficou daquele jeito ali e como que o mundo acabou. E tem tudo a ver com a Mulher Maravilha. Depois disso, para enfrentar os vilões dessa história aqui, a Mulher Maravilha arranca o crânio e a coluna vertebral do Superman e usa isso como arma. Se isso não é a coisa mais B10 que eu já vi num quadrinho, então eu não sei o que é. Isso aqui é um massa velho muito bem feito. Um massa velho no seu auge, assim. Vale muito a pena. Eu acho que ainda é fácil de encontrar, não tenho certeza. Quando saiu num preço bem legal, principalmente comparado às HQs que saem agora. Aliás, as HQs da DC Black Label têm saído aqui em capa dura, nesse formato maior, e sempre num preço abaixo do que a Panini está praticando no mercado para HQs desse tamanho aqui. E o que eu li vale super a pena, ainda não li tudo, mas o que eu li de quadrinhos do DC Black Label vale super a pena. São histórias também que não precisam de conhecimento prévio, então você pode pegar isso daqui, ler do começo ao fim, iniciou e acabou a história aqui mesmo. Bom, se você já leu, deixe os seus comentários aí para me dizer o que achou. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se não é inscrito, se inscreve aí. Valeu!